Você já ouviu falar dessa música Aqui? Apareça e eu não me importarei com nada. Se você não ouviu falar ou ouviu, não importa, fica aqui, porque eu quero te perguntar: você sabe o que significa estar à espreita de ti? Quem é esse ti? Meu nome é Maicon Gerardi e você está no canal Filtro da Palavra. Se inscreve aqui no canal, clicando aqui no botão abaixo em se inscrever. Também curte esse vídeo, deixe seu like para isso ajudar o canal a crescer e também a propagar essa mensagem que é muito boa, tá? Nesse vídeo, ainda a gente vai desvendar essas estrofes e falar um pouquinho das passagens bíblicas que tem por trás dessa canção. Por isso que o canal é Filtro da Palavra, então a gente vai trazer tudo à luz da palavra e ver algumas coisas importantes. Será que essa música passa pelo filtro da palavra? Essa música, A Espreita de Ti, ela foi lançada em março de 2024 e ela foi ganhando popularidade ao longo do tempo. E o maior pico de popularidade dela foi em novembro de 2025, onde a música se tornou bem famosa. Essa música já alcança milhões de acessos no YouTube e ela é de um projeto Live at Home da One Music, que inclusive o Alessandro Vilas Boas participa. E a música em questão, ela tem participação da Emanuele Carvalho e do Henrique Machado. Cara, essa música tem 13 minutos de pura intensidade. Ela é bem profunda. A gente vai detalhar alguns versos e colocar isso no filtro da palavra. Bora comigo? O primeiro verso é esse aqui. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação, a gente percebe que em Mateus capítulo 24, Jesus diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o nosso Senhor virá. Então, na santa expectativa da visitação de Jesus na terra, na sua segunda vinda. Então, e aí a música fala: será hoje esse dia ou será amanhã? Em Mateus capítulo 25, verso do 1 ao 13, conta a parábola das 10 virgens, que é justamente o significado de estar na santa expectativa da visitação do Senhor. Então, é estar o Senhor esperando Jesus voltar. Cara, o central dessa mensagem, desse verso, é justamente isso. Estar à expectativa da volta, da visitação do Senhor novamente sobre a terra. E aí, será que é hoje ou amanhã? Então, muito, muito interessante que ele não coloca uma data, né? Mas ele percebe que o compositor teve a delicadeza de falar que precisa estar próximo esse dia dessa visitação. Então, ele quer que esteja próximo. Será que é hoje ou será que é amanhã? E aí a próxima, né? Eu estou à espreita de ti. Então, o que significa esse negócio de estar à espreita de ti? Quando a gente fala à espreita, significa estar atento a algo, aguardando cuidadosamente e desejando estar ali, desejando aquilo ou estar ali, enfim. No contexto aqui, o que estar à espreita de ti? Lá em Salmo 63:1 fala o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como em uma terra seca, exausta sem água. Então, nesse salmo está dizendo, buscando intensamente ao Senhor, a alma tem sede de ti, está ansiosa por água. O Senhor, na verdade, é transformado no objeto de busca constante.
Isso que tá claro nessa questão. Eu estou à espreita de ti, esperando pelo Senhor, como quem quer pegar uma presa, né? Então a música, ela transforma o que seria tipo uma emboscada em uma busca por amor, onde a pessoa que está adorando, ela está à espreita, esperando o Senhor, ansiosa, com os olhos fixos nele, sem sair dessa espreita, digamos assim. E aqui eu quero fazer um disclaimer só, que muitas pessoas interpretam essa música como Deus, como se fosse algo que pode ser capturado de alguma forma. Na verdade, ele chega até nós através de Jesus, através do Espírito Santo, mas ele não é tipo um Pokémon que a gente tem que ir lá e capturar ele. É só tomar um cuidado que essa espreita é uma espreita no sentido de procurando a Deus através da palavra, através de louvores, e não tentando achar ele, vou achar, tipo, ele aqui ou lá. Você precisa procurar o Senhor onde ele tá, que é na palavra de Deus. E o mais importante, que é estar à espreita, é buscar o Senhor, permanecer nele, orar, obedecer aos mandamentos do Senhor e, acima de tudo, estar sensível à sua palavra. E outra parte da música é essa daqui, ó. Apareça e eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Isso tem muito a ver com Êxodo, capítulo 33, verso 20, onde Deus diz a Moisés: Vocês não poderão ver a minha face, pois ninguém poderá ver e viver. Tem muito a ver com o que Moisés estava passando, ao que Deus disse a Moisés que ele não ia aguentar ver a sua glória, né? Também Daniel, capítulo 10, né? Verso 7 ao 11, Daniel, ele perde as forças diante da manifestação de Deus ali que ele recebe. Então o seu vigor ele cai e ele desaparece ali diante do Senhor. Então ele cai prostrado. Encontramos em Apocalipse capítulo 1, verso do 12 ao 17, onde João contempla Jesus glorificado e cai aos pés dele, né, como morto. Então Cristo ele toca nele e aí diz assim que é para ele não ter medo, né? Então também vemos a manifestação de Deus e essa parte da música remete a isso. Então, mesmo que o meu corpo não aguente, então eu não me importo com nada, desde que o Senhor venha. E Isaías, capítulo 1, verso 1 ao 7, vai falar lá que Isaías vê o Senhor e ele imediatamente reconhece a sua própria impureza, né? Então, a percepção de que Deus é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Então, isso produz a gente uma sensação de zelo, de quebrantamento, de profundo quebrantamento. Então, isso é bem profundo lá em Isaías também. Só um disclaimer aqui também, que esse verso ele não deve ser encarado como, tipo, Deus vai me machucar toda hora e eu preciso que Deus me machuque para que Deus seja revelado na minha vida. Não. É para lembrar da grandeza do Senhor e é como se fosse uma alegoria devocional que a gente deseja tanto encontrar o Senhor que está disposto a perder o que for preciso para encontrá-lo, mesmo que o meu corpo não aguente, mas é para ser considerado como, né, como uma alegoria e um desejo pelo Senhor, e não como uma doutrina, né? Tipo, eu vou me machucar, me colocar em risco. Além disso, a grande revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, isso precisa ser motivo da manifestação de Deus na nossa vida, que é a manifestação do próprio Cristo. A cópia de Cristo, que a gente se torne uma cópia do Senhor. Isso que é a maior manifestação da presença de Deus na nossa vida. E não é experimentar sensações ou experimentar, sabe, coisas de sensitivas. Não. Através da manifestação de Cristo na nossa vida. Também um outro disclaimer que a música fala de não se importar com nada, mas na verdade a gente como cristão deveria sim se importar e se importar com tudo. Se importar com as nossas atitudes, se importar com a nossa postura,
Se importar que a gente é um representante, um sacerdote real aqui na Terra, representando a Cristo Jesus, então a gente sim deve se importar com as coisas sim, tá? E se você chegou até aqui nesse vídeo, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 3 pessoas, porque às vezes a pessoa ouve a música, mas não passa pelo filtro da palavra. Você está passando aqui pelo filtro da palavra. O que pra muitos é vergonha, para nós é glória. O que pra muitos é vergonha, para nós é glória. O que para muitos é vergonha, para nós é glória. Então, Paulo diz lá na carta de Gálatas, capítulo 6, verso 24, e em Romanos também, que a gente não deve ter vergonha do evangelho. Então, é isso que quer dizer essa estrofe, né? E também, 2 Timóteo, fala muito que a gente não deve se envergonhar do testemunho do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, para a qual foi motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os que Deus chamou. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Só um detalhe também nessa fala é o seguinte: não é interessante criar o seguinte raciocínio. Outras pessoas que consideram o meu comportamento estranho, e a Bíblia diz que o mundo é estranho e não compreende as coisas de Deus. Então, toda crítica que vem do mundo prova que eu estou certo na glória de Deus. Isso é errado, porque algumas atitudes podem simplesmente não ser espirituais e nem bíblicas, mas podem ser desordenadas, manipuladoras ou até imprudentes. Toda manifestação precisa estar à luz da palavra de Deus, não só como um sentimento, uma emoção. Ela tem que estar à luz da palavra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses, verso 5, do 19 ao 22. E também 1 João fala muito sobre isso também no verso 4 ao verso 1. Para concluir, se você não ouviu essa canção, eu vou deixar o link dela aqui nos comentários. Eu tiro dessa canção 3 coisas: a firmeza, a espera e a visitação. São 3 fundamentos que são necessários para você estar à espreita do Senhor. E quem está à espreita do Senhor não se distrai com mais nada. Lá, a firmeza do Senhor, como em Salmo capítulo 123, vai dizer o seguinte: como aos olhos dos servos estão atentos as mãos dos meus seus senhores, e aos olhos da serva a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Também temos espera. Lá em Salmos capítulo 37, verso 7 fala o seguinte: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. E por fim, a visitação. Lá em Mateus capítulo 23, verso 13, fala o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se inscreve nesse canal que eu quero fazer vídeo toda semana falando sobre uma análise de uma música, uma pregação. Deixa no comentário aqui algum assunto que você queira que eu traga no próximo vídeo para falar com você sobre esse assunto, sobre essa música. Enfim, traz aí que eu vou fazer esse conteúdo para você, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu! É nóis! Fica com Deus!